Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Então, Leila já falou, né? O nosso estudo de hoje está no livro Boa Nova, no capítulo 8, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, o irmão X. E nesse capítulo, Humberto de Campos fala de uma passagem de Jesus com Bartolomeu. Bartolomeu, um dos 12 apóstolos de Jesus, um dos discípulos assim mais que mais preocupação tinha em divulgar a doutrina de Jesus, né? O cristianismo. Ele era um apóstolo muito dedicado a Jesus, mas apesar de já conhecer Jesus e já estar recebendo os ensinamentos de Jesus, Bartolomeu era extremamente triste, era introspectivo, triste, melancólico, angustiado. E um dia Jesus resolveu conversar com ele, viu Bartolomeu num cantinho e resolveu conversar com Bartolomeu, que também era conhecido como... esqueci o outro nome de Bartolomeu, meu Deus. Depois eu vou lembrar. Mas chamou Bartolomeu num cantinho e foi perguntar por que ele estava tão triste, por que ele era tão triste. É claro que Jesus enxergava além do corpo, sabia muito bem quais eram as dificuldades de Bartolomeu. É claro que Jesus já conhecia o coração e as angústias, mas foi perguntar para fazer o papel do psicólogo da alma, né, que Jesus era. E Bartolomeu respondeu para Jesus que ele não saberia dizer as causas da tristeza dele, que ele não saberia, apesar de que Bartolomeu perdeu a mãe muito cedo, perdeu a mãe muito cedo, não tinha boa convivência, assim, não tinha afinidade com o pai nem com os irmãos, e se sentia sozinho, né, por conta disso, perdeu a mãe dele muito cedo. E por conta dessa angústia, Jesus trouxe Bartolomeu a uma realidade que, na verdade, é uma realidade de muitos de nós, né? Quem é que não tem um pouco de Bartolomeu, né, na vida? Principalmente nesse momento que a gente ainda está de infância espiritual, nesse momento de infância espiritual, quem é que não passa os momentos de angústia num planeta de provas e expiações, né, de dificuldades? E Bartolomeu, quando disse a Jesus que não sabia responder quais os motivos de tanta tristeza, Bartolomeu era conhecido também como Natanael, no Evangelho de Jesus. Ele não sabia dizer o motivo de tanta tristeza, porque na verdade Natanael tinha o que hoje nós já temos o nome, que é a depressão. Então a depressão existiu desde sempre. Natanael era depressivo. E o que Joana de Ângeles nos diz sobre a depressão? Que a maioria dos casos, e vamos lá entender que isso não é uma coisa absoluta, não é para todo mundo, não é todos os casos, mas a maioria dos casos de depressão está ligado a nossas vidas anteriores. Por isso, para muitas pessoas a depressão é preguiça, é a pessoa que não quer reagir, porque em muitos casos, como eu tenho uma amiga que é muito bem casado, marido muito gente boa, muito bem empregado no Banco do Brasil, portanto eles não têm problema financeiro, eles não têm problemas conjugais, vivem muito bem, têm 2 filhos muito saudáveis, tem uma vida bem direitinha. E ela vive uma depressão severa mesmo. E aí quem olha fala assim, tem tudo, tá chorando de barriga cheia, né? Para muita gente, a depressão é algo irrelevante. E não é verdade. A depressão é uma coisa muito séria, é uma doença muito triste e é uma doença
da alma, ligada, segundo Joana de Ângeles nos diz, a doutrina nos mostra isso, que a maioria dos nossos problemas mentais são de origem espiritual. E a depressão é um caso desses, a depressão é ligada às nossas vidas pretéritas, à nossa culpa. Uma culpa que a gente tem, que a gente não sabe o que é, está no nosso inconsciente espiritual. É uma culpa que é uma culpa da alma. É uma culpa que a gente não tem condições de saber a que se refere, e por isso a doutrina nos ensina a importância do auto-perdão. Da gente ter consciência de que nós estamos na nossa infância ainda espiritual. Há quem diga que a gente já está na adolescência, mas estamos bem no comecinho ainda. Então nós erramos, não tem jeito. A gente errou no passado, a gente erra no presente, a gente vai errar ainda no futuro. Então o auto-perdão é importantíssimo. Ah, mas eu não sei no que eu errei, a culpa de que eu tenho? Como é que eu vou me auto-perdoar? Tendo a consciência de que nós somos falíveis e tentando o que Jesus mostrou para Bartolomeu, que temos que cultivar o bom ânimo. A palavra ânimo vem da alma. Então o que Jesus queria mostrar para Bartolomeu, que ele tinha que cultivar, não era só um ânimo, não. Era o bom ânimo. Era animar a alma. Ele queria mostrar que no mundo, Jesus falou isso pra gente, né? No mundo tereis aflições, tereis tribulações. Nós não viemos aqui a passeio. Nós viemos aqui para aprendizado. Mas Jesus falou, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. O que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer que ele foi criado igualzinho a nós. Simples, ignorante. Ignorantes a gente sabe no sentido de não sabermos nada. Fomos criados vazios. E à medida que nós fomos encarnando, nós fomos aprendendo. Só que fomos também adquirindo vícios. Adquirindo vícios pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa ignorância. Então, e quando a gente fala de vício, vem logo na cabeça assim, né? O vício da bebida, das drogas, do sexo, da comida, do trabalho. Tem gente que é viciada em trabalho. Um vício agora moderninho, que a maioria de nós tem, que é o vício da internet, né? Das redes sociais. A gente quase que dorme e acorda com o celular na mão, ainda se acordar de madrugada, de repente ainda dá uma espiadinha, né? Vai fazer pipi e ainda dá uma espiadinha no celular. Então, nós fomos adquirindo vícios. Quando a gente fala de vícios, a gente pensa logo nos vícios físicos, nos vícios materiais, né? Vícios esses que, sem dúvida nenhuma, atrapalham o nosso progresso espiritual, não há dúvida disso, né? Vícios esses que muitas vezes nos fazem ter simbiose com obsessores, né? Por exemplo, a pessoa que tem um vício na bebida, no álcool, muitas vezes a pessoa tem plena consciência de que faz mal, de que chega em casa e briga com a esposa, ou briga com o marido, que cria problemas em família. A pessoa às vezes tem consciência de que aquele vício faz mal, mas não consegue se libertar do vício por intuições recebidas. Quando a gente desencarna, a gente leva com a gente nada material, né? Todo mundo sabe. Mas a gente leva todos os nossos vícios. A gente leva as nossas virtudes já conquistadas e leva também os nossos vícios. Ninguém se liberta dos vícios porque perdeu o corpo físico. Então, se a gente é viciado em sexo, a gente vai levar. Se a gente é viciado em droga, a gente vai levar. Se a gente é viciado em álcool, cigarro, o que for, a gente vai levar. Levamos
as nossas imperfeições e elevamos as nossas virtudes. Uma vez que o espírito está liberto do corpo, mas é um viciado em álcool, por exemplo, ele não tem mais o corpo, mas é viciado. Muitos não conseguem se desprender da matéria, dos vícios da matéria. Muitos ficam, às vezes, séculos ligados à matéria por conta dos vícios. Aí o que um espírito que não tem mais o corpo, mas é viciado no álcool vai fazer? Vai dar sugestão ao espírito encarnado para que ele continue bebendo. Então, essa simbiose de pensamentos, de gostos, de vibrações, atrai para junto de nós aqueles que têm a mesma vibração, os mesmos gostos, os mesmos vícios. Aí o espírito desencarnado fala assim: ih, bebe mais um pouquinho. Ih, deixa de ser bobo, você não é viciado não, você para a hora que você quiser. Ih, vai para casa nada, deixa de ser bobo, vai para casa se aborrecer, fica aí mais um pouco. Dá como sugestão para que o espírito encarnado beba e assim ele satisfaça as suas sensações. Ele não vai efetivamente tomar o álcool. Mas aquele prazer que o viciado sente, aquela energia que ele vai liberar, é a energia que o desencarnado precisa, como viciado. Só que nós não temos só os vícios físicos. Esses vícios, eles impedem, eles retardam o nosso progresso? Sem dúvida. Mas nós temos também os vícios morais. E esses são os piores. Então, Jesus, quando falou, eu venci o mundo, é porque ele também passou pelos vícios. Ele também passou pelas dificuldades. Mas ele venceu com bom ânimo, com esforço. A gente sabe que ninguém vai vencer sem fazer esforço. Nós precisamos fazer um movimento. Então, quando Jesus diz, eu venci, ele também teve os vícios, ele também esteve na infância espiritual. E ele progrediu ao ponto de ser o espírito que é, crístico. Então, esses vícios morais são vícios que nos retardam e muito a felicidade. O que Bartolomeu sentia era a culpa ligada certamente a algum vício de vidas anteriores. Por isso ele não conseguia dizer a Jesus, eu sou triste por causa disso. Porque a gente sabe, a gente vive num mundo muito difícil. Um dia, Chico Xavier falou para Emmanuel, Emmanuel, esse planeta é muito difícil, é muita tristeza, é muita dificuldade, a gente vê gente sofrendo para todo canto, e é uma luta. Chico Xavier, que está bem acima da gente, na escala evolutiva. E Emmanuel disse para ele, é verdade, Chico, seria preciso que os seres humanos tivessem a carcaça de um hipopótamo, o couro de um hipopótamo, para suportar tanto sofrimento, tantas dificuldades. Então, um espírito como Chico e como Emmanuel, reconhecendo a nossa dificuldade, as nossas angústias. Aí vai ter gente que vai falar assim, tá vendo? O espiritismo faz apologia ao sofrimento. Não é apologia ao sofrimento. Não é que a gente só aprenda com o sofrimento. O problema é que ao longo da nossa evolução, nós fomos adquirindo esses vícios que acabam por nos fazer sofrer. E é fato que o sofrimento, de alguma forma, nos ensina. E pior pra gente quando a gente não aprende. Quando o sofrimento vem, ensina e a gente insiste em errar. Aí a gente vai ficar repetindo aquela lição até a gente aprender. Porque nós temos dois caminhos. A gente tem o caminho da dor pela renúncia, pela disciplina. A gente pode sentir aquela dor menorzinha seguindo a disciplina. Ou seguindo a dor das escolhas equivocadas. Não tem jeito. Porque o plantio é opcional, né? Mas a colheita é certeira. Não tem jeito. Mas a gente tem essas duas possibilidades.
E que bom que a gente tem a doutrina para nos mostrar isso. Tão bom se toda a humanidade, e num momento como esse que a gente está vivendo, né? Uma loucura que as pessoas estão se matando por divergências políticas. As pessoas estão se desejando mal porque pensam diferente. Ontem, um pai de família com 2 filhos pequenos assassinado brutalmente por um jovem. Me dói mais ver que era um rapaz que acabou com a vida do outro pai de família e acabou com a própria vida. Estados Unidos, a gente sabe que não é o Brasil, né? O cara vai pegar prisão perpétua, um rapaz novo. Imagina, por divergência de opiniões. Então, nós estamos vivendo um momento do planeta, isso era, de certa forma, previsto, né? Porque nós estamos boa noite. Nós estamos nessa transição, né? Que parece que joga tudo para cima, para depois as coisas caírem nos seus lugares certos. Mas está um momento muito difícil do planeta. E que se a gente não cultivar esse bom ânimo, se a gente se entregar ao pessimismo, aí realmente acabou para nós. Aí vamos todos para Quiron. Alguém quer para Quiron não, né? Ninguém quer ir não, né? Para Quiron não, né? Só adiantando que Quiron é um planeta que é gerenciado também pelo nosso Jesus. Jesus é o governador de Quiron também. Para onde vão os espíritos que não estão acompanhando a nossa transição planetária? Nós não tivemos os degredados de Capela? Aqueles que não acompanharam a regeneração em Capela, que também é governada por Jesus, aqueles que não acompanharam vieram para cá, para o planeta Terra. E agora, da mesma forma, vai acontecer com o nosso planeta. Aqueles que não acompanharem essa regeneração vão para Quiron. E até essa semana eu vi uma palestra de uma oradora que eu nem conhecia. Realmente ela não é conhecida, mas ela falando, né, que nós vamos viver momentos em que a falange do mal, espíritos trevosos, que serão obrigados a ir para Quiron, não há escolha para eles, porque é uma determinação de Jesus, mas eles vão de toda sorte, de toda forma, tentar influenciar o máximo de pessoas possível, porque eles não querem ir, eles querem ficar. Só que eles querem levar o máximo com eles ou deixar aqui o máximo de pessoas em perturbação mental. Então, é um momento tão difícil do planeta que nós temos que vibrar positivamente. Esse bom ânimo nunca foi tão importante para a criatura humana. Eu fico até arrepiada de falar. Ter bom ânimo nunca foi tão necessário para nós. Porque agora, como vai ter essa separação e os espíritos trevosos, eles querem ficar, aquele que fizer sintonia vai ficar perturbado mentalmente. Então nós precisamos, mais do que nunca, ter um bom ânimo, vibrar positivo, pensar positivo e fazer o uso da prece. Para pedir para que nós sejamos envolvidos e protegidos pelos espíritos de luz. Então, quando Bartolomeu disse a Jesus que ele não sabia o porquê ele sentia tanta tristeza e que já era a depressão, que já era a melancolia que a depressão traz, Jesus disse para ele que tivesse bom ânimo e para quê? O que acontece quando a gente pensa positivo? O que acontece quando a gente pensa com bom ânimo? Que Jesus falou para Bartolomeu: tenha fé, acredite no porvir, porque Jesus explicou que a felicidade realmente não é desse planeta, mas que a gente pode viver em paz, a gente pode ter uma felicidade relativa, depende de nós. A gente sempre fala que nós temos 2 anjinhos dentro de nós, né?
um do bem e um do mal. E que vivem em constante luta, vivem brigando. E a gente pergunta assim, qual dos dois que vence a luta? Aí alguns falam assim, o bem, porque o bem sempre vence. Vence aquele que a gente alimentar. Tudo em nós cresce quando a gente alimenta. Então, se eu alimento a minha positividade, que vai ficar fortalecido e vencer a guerra, é o meu anjinho bom. E aí o meu anjinho mal, ele não encontra espaço, ele até me deixa. Então, o que acontece quando a gente tem bom ânimo? Quando a gente pensa positivo? A gente não sabe que tudo no planeta é energia? Eu não tenho passarinho em casa, nunca tive. Se Deus quiser, nunca terei. Passarinho em gaiola. Porque os bichinhos, eles foram feitos com asinhas para voar, para terem liberdade. Eu nunca tive. E se eu tivesse um filho que optasse, acredito que meus filhos também não terão, mas se tivesse uma gaiolinha em casa, eu abria a portinha e mandava eles voarem. Porque os passarinhos, eles foram feitos para serem livres. E é muito egoísmo do homem que prende um bichinho na gaiola para ouvi-lo cantar. Para ouvir na natureza. Para ouvir. Eles vão cantar felizes, porque o canto de um passarinho na gaiola é um canto triste. É um canto muito triste. Vai ouvir o bichinho cantar na natureza. Tem tantos lugares aí que você pode ouvir o bichinho cantar, né? Então, para quem tem passarinho em gaiola, vamos repensar isso aí, né? Mas se ele foi criado em cativeiro, se eu soltar, ele vai morrer. Mas ele vai morrer feliz, vai morrer livre. É muito triste a gente ficar preso sem ter feito nada para isso, né? Então, o que acontece quando a gente pensa positivo? Tudo é energia. Aí, volto lá na história do passarinho. Não tem aquela história que a pessoa entra na casa da gente, o passarinho morre, a plantinha murcha? Isso tudo é energia. Tudo entre nós é energia. A energia, por exemplo, você chega perto de uma pessoa alegre, feliz, com bom ânimo, que nem a senhora estava quando eu entrei, cantando alto, eu falei, bom ânimo. Quando você chega perto de uma pessoa feliz, a alegria contagia. Porque é energia. A pessoa está feliz, você acaba ficando também. Você chega perto de uma pessoa triste, a pessoa se acaba contraindo também aquela energia negativa. Se você não estiver ali firme, você acaba se contaminando. E é nessa hora que as vibrações se encontram. Então, como a gente vai adquirindo os nossos vícios, mas antes de eu falar do que acontece quando a gente tem a energia positiva, antes de falar dos vícios. Quando eu penso positivo, eu abro o meu campo magnético para que eu receba as intuições do alto. Kardec não perguntou aos espíritos o quanto eles nos influenciavam? E eles responderam, muito mais do que pode supor. Ao ponto de, algumas vezes, sermos nós a comandarmos a vida de vocês. Existe uma obsessão por subjugação que o encarnado ele já não escolhe nada na vida dele. Quem determina tudo na vida dele é o espírito obsessor. Então, os espíritos, eles nos intuem o tempo todo. Mas quais são os que nos intuem? Vai depender da nossa vibração. Então, se eu estou pensando positivo, se eu cultivo o bom ânimo, quem é que vai me intuir? Quem é que vai estar junto de mim? Quais espíritos vão estar ali fazendo simbiose comigo, entrando na minha vibração? Os espíritos de luz, que vão me dar as intuições para o melhor caminho a ser seguido, para as melhores escolhas. Porque os vícios, eles foram chegando na vida nossa espiritual por conta das nossas escolhas. Então, nós temos vícios da maledicência. O vício da maledicência, meus irmãos, é um vício que pode matar. Muitas pessoas chegam ao suicídio pela maledicência. Outros tantos chegam a homicídios pela maledicência. Olha aí o rapaz ontem assassinado nos Estados Unidos. Isso é maledicência. Quando você começa a falar mal do outro, da escolha do outro, da posição do outro, de como o outro pensa, do que o... E chegaram a um homicídio. A maledicência é um vício muito
maléfico, muito deletério. E é um vício que nós temos. Muitas vezes a gente passa a não gostar de uma pessoa só porque ouviu falar. A gente não conhece a pessoa direito, mas a gente ouviu falar e a gente já está detestando a pessoa. A gente tem guerras aí no Oriente Médio. Meu Deus, as crianças já são doutrinadas a odiar o outro país. O outro lado do outro país não fez nada para ele, nem que se conhecem, mas ele passa a odiar, porque ele cresce naquela maledicência. Ele cresce naquela situação de que ele tem que odiar o outro lá que é de outro país. Isso tudo é o quê? É maledicência. Então a gente tem guerras absurdas por conta de um ódio que a gente vai levando de geração em geração. Quantas famílias são assim? A gente já teve várias novelas, né? De que as famílias se odiavam, as novas gerações se odiavam, só pelo que ouviram falar. Tem um livro da Zíbia Gasparetto, que foi um dos primeiros livros que ela psicografou, Entre o Amor e a Guerra, que era um alemão com uma francesa. Ele estava na guerra, né, pela Alemanha, ele foi atingido e ele, para não ser morto, porque ele foi atingido, mas ele ficou vivo, ele tirou a roupa, o uniforme dele da Alemanha, foi socorrido pelos franceses e fingiu demência, porque ele não sabia falar francês. Boa noite. Ele não sabia falar francês, então ele fingia demência, foi levado para a casa de um francês, aí ele se curou lá, né, dos ferimentos e tudo, e se apaixonou pela irmã do francês que socorreu ele, né? E aí contou a verdade para ela também se apaixonou por ele, e eles não podiam falar para a família que ele era um alemão. Gente, começam a se odiar sem nem se conhecerem. No final, eles se casaram, é um livro maravilhoso chamado Entre o Amor e a Guerra, da Zíbia Gasparetto. Então, a maledicência é um vício que vai nos arrastando, mas a gente tem a maledicência, a gente tem o ódio, a raiva, o ciúme, o medo. O medo é um vício que nos foi colocado quando nós fomos criados. Nos foi colocado como instinto, assim como a raiva. Mas nos foi colocado para que nós concluíssemos as nossas etapas evolutivas. Porque se eu não tenho medo, eu atravesso na frente de um carro e coloco minha vida em risco. Se eu não tenho medo, eu não tomo remédio porque eu não tenho medo de morrer. E aí eu não concluo a minha etapa evolutiva. Então o medo nos foi colocado pela sabedoria de Deus para que a gente se preservasse. Só que o medo que excede ao razoável, ele acaba sendo um sentimento que nos paralisa. E a gente não pode, a gente precisa viver. A gente precisa vencer o medo. A gente tem que ter um medo que nos preserva, não um medo que nos paralisa. Então nós temos inúmeros vícios. E esses vícios vão nos trazendo sofrimento. Sofrimentos esses que são causados pelas nossas escolhas e que acabam virando a depressão, porque seguem conosco. Quando a gente não perdoa, por exemplo, ou quando a gente não é perdoado, mas a gente tenta o perdão, a gente tentou o perdão. Ah, mas o outro não me perdoou. Aí o problema é do outro. O outro é que vai ficar algemado ali na mágoa dele. Quando eu perdoo, e perdoar não significa concordar com o que o outro fez de errado. Não é isso. O outro errado, errado. Ponto. Pode, em alguns casos, ser até uma questão de ponto de vista. Mas aquilo que é errado, é errado. E perdoar não é eu concordei. Não. Perdoar é eu quebrar a algema. Eu me liberto daquilo. Porque a falta do perdão me traz mágoa. A mágoa me traz doença. Então, a falta de perdão me causa depressão na vida seguinte. Porque eu não vou levar todos os sentimentos.
Eu vou levar tudo comigo. Eu vou levar também a falta de perdão. Então, aquele que eu não perdoei, ou que não me perdoou, acaba virando um obsessor, ou eu viro obsessor dele, e a gente fica algemado. Então, é um vício que a gente precisa vencer, quebrar a algema. Eu me liberto. Então, o perdão começa comigo, eu me perdoo, eu posso ter feito o que eu fiz. Eu acho que eu já falei pra vocês, é um assunto assim, muito pessoal, mas eu falo porque eu acho que pode acontecer com todo mundo. Eu tenho um irmão gêmeo, que é um irmão que eu tenho certeza, ele é meu único irmão, que foi meu inimigo em outra vida. Eu tenho certeza absoluta que nós fomos inimigos. Só que ele é meu irmão, mora comigo, faço tudo por ele. Saí de casa agora, já deixei ele com a janta, já deixei o leite dele pronto, que ele vai tomar antes de dormir. Levo a médico, trabalha comigo lá no meu trabalho. Eu cuido dele e falo assim, nunca vou abandoná-lo. Ele tem uma certa deficiência e eu nunca vou abandoná-lo. Mas foi meu inimigo de outras vidas. Tanto ele sente quanto eu tenho certeza. Só que eu falo o seguinte, não importa o que ele tenha me feito ou o que eu tenha feito a ele. Eu nessa vida procuro me retratar com ele, compreendê-lo. Ele é uma pessoa difícil, eu acredito que eu também seja, porque eu tenho uma personalidade forte, eu sou muito acelerada, vocês veem que eu falo aqui, parece uma metralhadora falando, quase que o relógio não dá tempo de eu falar tudo, porque eu tenho muita coisa para falar, mas enfim, o que eu procuro fazer? Não importa o que eu tenha feito a ele ou o que ele tenha feito a mim. Nesta vida, nós viemos juntos, irmãos gêmeos, e eu vou fazer por ele tudo que eu puder. Eu só peço a Jesus que ele desencarne antes de mim, porque como ele tem muitas dificuldades, eu não quero deixar para ninguém. Minha mãe já falava assim, quando eu partir eu vou voltar para pegar teu irmão, para não deixar ele aí para você, porque vai ser um problema. Não é um problema para mim, eu tenho consciência como espírita, que nós temos coisas a serem resgatadas. Então, o que ele me fez, não importa, eu já perdoei. Já perdoei para que a gente não leve para outra vida, para que isso não vire uma doença maior ainda para as nossas almas. Então, o perdão é importantíssimo. Aí vocês vão falar assim, mas e Orlando? Que você sempre fala aí, que é o meu pai biológico. E Orlando? Todo mundo em todos os centros que eu faço palestra conhece Orlando. Já perdoou Orlando? Não sei, gente. Não sei responder com franqueza. Com franqueza mesmo assim, perdoou? Não sei. Mas tive amor por Orlando, pelo meu pai biológico. Não quero que ele volte comigo. Eu espero que eu tenha perdoado pra gente não precisar vir junto. Mas eu até tento me doutrinar nesse sentido. De compreender que apesar das dificuldades dele, ele me deu a vida. E não tá lá nos mandamentos honrar pai e mãe? Eu tenho a tranquilidade de dizer que nos últimos 5 anos da vida dele, meu marido tá aqui que não me deixa mentir, quem cuidou dele fui eu. Ele foi um homem muito rico, muito rico, não me deu 1 grão de arroz, não me deu um lápis, nunca. Mas nos últimos 5, ele não me deu nem um conselho, que não custava dinheiro, não me deu. Mas nos últimos 5 anos da vida dele, ele tinha perdido tudo e quem cuidou dele fui eu. Porque eu pensei, minha mãe me incentivava inclusive a cuidar dele. Eu pensei, ele pode não ter feito a parte dele comigo, mas eu quero fazer a minha com ele, não é? Eu sou espírita, eu tenho que entender que me cabia isso, e eu cuidei dele nos últimos 5 anos da vida dele. Bom, então, meus irmãos, esses vícios têm que ser vencidos com bom ânimo. Tem uma história que Humberto de Campos conta, num outro livro, de um rapaz que foi até Chico Xavier reclamar das tristezas, que nada para ele dava certo, e não sei o quê. E a gente não pode esquecer, né? Que reclamar é clamar. Reclamar é pedir ao universo para aquilo que você está reclamando ficar junto de você. Se o meu pensamento positivo
me põe junto com os espíritos de luz que vão me intuir para as melhores decisões, para as melhores escolhas, o pessimismo e o pensamento negativo e a reclamação fazem o caminho contrário. Vão me colocar junto com aqueles espíritos que vão me intuir sempre para as escolhas erradas, sempre para o caminho ruim. Então, Humberto de Campos fala que esse senhor foi até Chico para reclamar que nada dava certo, que estava desanimado. Parecia o Bartolomeu lá falando com Jesus. Porque estava tudo ruim, então não sei o quê. E aí Humberto de Campos fez Chico falar para ele de uma historinha de um espírito trevoso. A gente sabe que aquelas figuras, diabo, demônio, foram criados pela Igreja Católica para vender indulgência, para assustar os fiéis, que aquelas figuras, elas não existem, mas existem espíritos de trevas, espíritos muito ruins. E nessa historinha que Humberto de Campos conta, um dos espíritos trevosos queria colocar a lojinha dele em liquidação. Botou lá todas as... Conhece essa história? Não. É bem legalzinho. Botou todas as ferramentas dele lá na vitrine. Todas com nomezinho e precificadas, né? Todas com seu preço. E chegou um possível comprador. Aí ele foi olhando todas aquelas ferramentas e uma chamou muito a atenção, porque ela era douradinha e o preço mais alto de todas as ferramentas. Alguém conhece essa história aqui? Não? Era a ferramenta douradinha mais cara, porém era mais usada. Muito usada aquela ferramenta que estava ali na vitrine. E aí o possível comprador perguntou para o espírito das trevas por que aquela ferramenta ali era a mais cara. E aí ele foi olhando aquelas ferramentas, né? Ciúme, inveja, cada ferramenta tinha seu nome. Ciúme, inveja, avareza, ódio, todas as ferramentas ali com seus nomes e com seus preços. Raiva, inveja. Chico Xavier dizia que a energia da inveja é uma energia tão deletéria, tão horrível, que se a gente soubesse, a gente se colocava numa caixinha e nem saía, para ninguém ter inveja da gente. Porque as pessoas, elas não invejam o que a gente tem. Não adianta dizer assim, inveja porque tem dinheiro. Não. As pessoas invejam o que a gente é. A alegria que a gente tem, né? A nossa honestidade. Às vezes invejam, viver bem. Tô vendo ali o marido com a mulher ali de mãozinhas dadas. Invejam isso. Quem não tem isso aí, inveja. Então as pessoas não invejam o que a gente tem, mas o que a gente é. Então as ferramentas ali todas com seu nomezinho. E aí ele perguntou, mas por que essa aqui é a mais cara? E aí o espírito trevoso falou assim, porque essa aí é a que mais me beneficia e ninguém sabe que ela me pertence. Aí estava escrito nela lá. Alguém tem uma sugestão aí de qual era essa ferramenta? Inveja. Não. A inveja não era tão cara quanto essa. A ferramenta da inveja e do egoísmo não eram tão caras quanto essa. Ninguém tem uma sugestão de que era essa ferramenta? Essa ferramenta era o desânimo. E ele falou assim, essa daí é a que mais me beneficia, porque ninguém sabe que ela me pertence. E ela abre todas as portas para todas as outras ferramentas. O desânimo vai me conectar com tudo que é de ruim. Então, os espíritos trevosos usam o desânimo nosso, porque todos nós, em algum momento, temos um pouco de Bartolomeu. Se a gente não tem efetivamente a depressão, que é ligada à nossa culpa do passado, a depressão propriamente dita, nós temos as tribulações do dia a dia, as dificuldades a serem vencidas.
Nós temos momentos de fraqueza, não tem jeito, isso é humano. Até nessa passagem, Bartolomeu pergunta a Jesus sobre a perda de entes queridos que causa sofrimento. E Jesus responde para ele que se nós entendêssemos que na verdade a morte é só uma passagem para outro plano, que efetivamente ela não existe, porque mesmo nós da doutrina, não é, que temos a certeza da imortalidade da alma, e a imortalidade da alma é provada cientificamente já. Não tem jeito, não há o que questionar. Nós temos isso nato em nós. Dentro de nós sabemos, sempre soubemos, em qualquer tempo da humanidade, que a vida não acaba com a morte do corpo. Está dentro de nós. Nós já fomos criados com essa certeza. Mas mesmo sabendo disso, nós ainda sofremos pela morte. Porque no fundo, a gente não interioriza isso de verdade. A morte é somente uma passagem de plano. Nós só mudamos de roupagem, mas nós continuamos sendo exatamente quem nós somos. Então isso não deveria nos causar tanta dor e muito menos desânimo. Feliz daquele que consegue. Eu me despedi da minha mãezinha, que foi o grande amor da minha vida. Amo a minha mãezinha. Amo para sempre. E rogo a Jesus que me permita ser filha dela em todas as minhas encarnações. Eu me despedi da minha mãe com muita dor, mas com o meu coração muito, vamos dizer assim, agradecido a Jesus por ter sido filha dela e por ela não ter sofrido durante a passagem dela. Então, a morte, ela não deve nos causar tanta dor. E qualquer outro problema nosso, enquanto encarnados, deve ser encarado, como Jesus disse para Bartolomeu, como dificuldades a serem vencidas. Ah, mas eu tenho um problema financeiro. Vamos fazer um movimento, gente, para mudar a situação. Vamos ter disciplina. A gente não falou aqui que a gente pode ir pela dor da disciplina ou pela dor da escolha errada? Vamos ter disciplina. Vamos tentar gastar depois que ganhar. Vamos tentar organizar a situação financeira e fazendo de forma que a gente sabe que a riqueza e a pobreza, elas não são, Deus não escolheu assim, ó, tu vai ser rico, tu vai ser pobre, tu vai ser mais ou menos, não é isso. E também não vamos pensar o seguinte, o meu dinheiro eu ganhei com o fruto do meu trabalho, é meu. É nada. Nem o dinheiro que a gente ganha com o fruto do trabalho é nosso, é um empréstimo. Mas eu herdei. Orlando não me deixou nada, né? Deixou uma impressora que eu tinha comprado no cartão dele e a impressora deu logo defeito quando ele morreu. Não deixou nada. Então assim, mas eu herdei. Não é nosso. É tudo emprestado. Porque a prova da riqueza e a prova da pobreza são realmente provas que foram dadas segundo as nossas necessidades. E não há virtude em sermos pobres e nem virtudes em sermos ricos. Tem uma história de Raul Teixeira que ele conta, não sei se eu já contei essa aqui para vocês, que ele foi fazer uma palestra lá no Nordeste e no avião ele já foi pensando na comida que ele ia comer, aquela comida maravilhosa, num restaurante lá perto, antes de ir pro hotel descansar, porque a palestra era à noite, vou passar lá naquele meu restaurante preferido. E aí ele foi andando pela rua, na orla, e viu o nome que estava na placa lá, viu que era de um político que tinha já desencarnado há muito tempo, mas era um político muito famoso. E ele gravou aquele nome que ele viu. Mais adiante, ele encontrou uma senhora numa caçamba de lixo, uma senhora já com idade avançada, pegando migalhinhas de comida. E quando ele olhou aquilo, ele, perdeu a fome. Falou, como é que eu vou comer pensando naquela senhora já com idade avançada, catando lixo para comer?
E ele falou que ele chegou no restaurante sem fome. Ele falou, eu perdi completamente a vontade de comer. E aí o mentor dele apareceu e falou para ele, Raul, perdeu a fome, né? Oh, poxa, quem é que não perderia vendo aquela senhora lá naquela condição? E ele falou, quando você estava vindo, você viu o nome da placa, né? Falou, vi. Ele falou, pois é, aquele espírito ali daquela senhora é o espírito daquele político, que em outra ocasião teve a oportunidade de ajudar e só pensou em benefício próprio, né? E não pense você que com esta aprovação, né, da pobreza material, esse espírito se melhorou. Não, continua sendo um espírito arrogante, orgulhoso, egoísta e prepotente. Então, não há virtude na pobreza e não há virtude na riqueza. São provas que a gente passa para saber como é que a gente vai passando por cada situação. Ah, mas eu não sou rico e não sou pobre e tudo meu é fruto do meu trabalho e é assim que tem que ser. Tudo tem que ser fruto do nosso trabalho. Ah, mas a gente pode tentar melhorar, ter um pouquinho mais de dinheiro? Lógico, não há pecado nisso. Não há pecado em a gente querer comer uma comidinha melhor, em a gente querer ter uma roupinha legalzinha, mas a gente vive uma vida material. Não há pecado em a gente querer se divertir. O pecado está no excesso, no egoísmo. O pecado está em fechar os olhos e não ajudar o próximo. O pecado está em não fazer aquele dinheiro que você ganha fruto do seu trabalho, ajudar a quem precisa, ajudar um irmão. Aí sim estão as faltas. Mas então, meus irmãos, aquela ferramenta do desânimo é a ferramenta que abre todas as outras portas. E é assim que os espíritos trevosos fazem a gente tropeçar, fazem a gente cair. E aí me lembro de uma passagem de Chico, que uma pessoa da rua dele passou e Chico estava cantando a música assim, ó. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Aí o rapaz achou engraçado o Chico cantando essa música e o Chico falou para ele assim, porque esse é um hino das almas encarnadas num planeta de provas e expiações. Porque a gente tem que levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Porque todos os problemas que ficaram para trás, se a gente não resolveu, se não aprendeu, nós vamos ter oportunidade de passar de novo. Mas a gente pode refletir sobre eles para a gente tentar amenizar quando a prova vier novamente. É fato, porque todo sofrimento, ele tem dia e hora para acabar. Nenhum sofrimento é eterno. Ele vai durar o tempo que ele leva para nos ensinar. A gente aprendeu? Acabou. Se a gente aprendeu, acabou. Não há razão de ser. Ah, mas só aprende com sofrimento? Não, a gente aprende com alegria. Como a gente aprende quando vai dar a sopa pro morador de rua? A gente aprende demais, é uma alegria que faz um bem enorme. Fizeram um estudo com pessoas que distribuíam comida na rua, para os moradores de rua, tiraram sangue dos que iam distribuir, fizeram um exame de sangue para ver como o sangue estava naquele momento. Quando eles retornaram, fizeram outro exame de sangue e constataram que as células de defesa do corpo tinham se multiplicado enormemente, mas de uma forma que as pessoas estavam com saúde plena, porque a caridade desinteressada, ela faz um bem enorme. E nós temos que pensar também no pensamento, nesse bom ânimo, em cultivar o bom ânimo, para que a gente receba essas intuições que a gente já falou, e também para que a gente se blinde e se preserve daquela ferramenta do desânimo. Por quê? Quando alguém pensa em nós com maldade, desejando mal para nós, há quem acha assim, mas não vai me atingir. Pode desejar o mal que for, tem gente que até desdenha, né? Pode fazer a macumba que quiser, pode fazer o que quiser, que não vai me atingir. Atinge, meus irmãos. Não tenhamos essa prepotência, não tenhamos esse orgulho. Quando alguém nos deseja mal, nos envia pensamentos negativos, esses pensamentos chegam até nós quando a gente está ali
suscetíveis àquela ferramenta do desânimo. Quando a gente está com a vibração baixa, a pessoa deseja mal, fica pensando mal da gente, tudo. Aí vem aquela enxaqueca que a gente não sabe de onde veio, mas veio como se fosse flecha na cabeça, aquilo que desejaram. Aí vem aquela dor no estômago que tu pensa assim, nossa, eu comi mamão hoje, por que eu tô com dor no estômago? Comi nada que me fizesse mal, mas a flecha veio no estômago. Aí vem aquela náusea, aquele mal-estar. Tudo bem? Bem. Vem aquele mal-estar, aquela náusea. Ah, poxa, o que foi? Eu só bebi água hoje, comi fruta. Mas veio a flecha no fígado. Vem aquela dor na coluna, aquela dor na lombar. Pô, nem andei hoje, nem fiz esforço, estou com dor na coluna. Mas é porque a flecha veio na coluna. Porque, de fato, esses pensamentos negativos, quando chegam até nós, porque nós estamos ali na vibração, fazendo uso ali da arma, da ferramenta do desânimo, é fácil chegar até nós. Ah, pô, mas eu sou uma pessoa do bem, faço caridade. Fala assim, não importa. Não importa, porque as vibrações são muito importantes. Cultivar o bom ânimo. Quero ver todo mundo hoje saindo daqui pulando, feliz da vida, aí cantando, igual minha amiga Alice, todo mundo, cultivando o bom ânimo. Porque o bom ânimo, ele eleva. O bom ânimo nos traz alegria, alegria contagiante. Quando a gente cultiva o bom ânimo, por exemplo, dentro de casa, tem coisa melhor do que cultivar o bom ânimo dentro de casa e viver em harmonia e não ter briga e não ter discussão? Não tem nada melhor do que se sentar à mesa com a família e não ter um problema para falar e tá todo mundo feliz. Isso vem pelo bom ânimo. E o bom ânimo, ele contamina o outro. Ele vai contagiando onde a gente passa. Então, se eu cultivo o bom ânimo e levo para minha casa o bom ânimo, eu vou contaminar todo mundo ali na minha casa com bom ânimo, assim no meu trabalho, assim no meu grupo espírita, assim para o palestrante, para quem está assistindo, porque o bom ânimo ele vai contaminando. Então é muito importante a gente se defender dessas flechas, porque essas flechas elas vêm e nos trazem tristeza e nos trazem angústia, que não vão resolver os nossos problemas. Se eu me deixo levar pelo desânimo, pelos problemas, se eu acho que é fim de linha para mim, se eu deixo o desânimo me contaminar, podem ter certeza que é fim de linha. Se eu deixar aquela ferramenta dos espíritos trevosos serem usadas comigo, pode ter certeza que não vai ter solução. E aí tem uma história, dizem que é verídica, mas eu não sei se é verídica, mas serve para nossa reflexão, de um quadro que tem no Museu do Louvre, em Paris. É um museu bastante famoso, né? O Museu do Louvre. Esse quadro não está mais, que dizem, mas já esteve por muitos anos no Museu do Louvre. E é um quadro chamado Checkmate. Ele é pintado com o diabo e um senhor com a mão assim na cabeça, desolado, muito triste, que o quadro mostra que aquele senhor perdeu no xadrez para o diabo. Por isso o nome do quadro é Checkmate. E aí um grupo de turistas foi visitar o Louvre, e aí o guia turístico falando, esse quadro aqui é o Checkmate, porque o diabo venceu na jogada aqui, deu um checkmate no senhor, e o quadro mostra o senhor muito desolado, um senhor muito no momento Bartolomeu, um senhor como a gente também, né? Quem de nós pode dizer que não tem um momento Bartolomeu? Então ele tá lá muito desolado, e aí o guia sai de perto com os turistas, e um fica olhando ali para o quadro. E fica ali por muito tempo olhando, analisando o quadro. Aí o guia turístico volta e fala, poxa, você não nos acompanhou para ver o restante dos quadros? E ele falou, esse quadro tem que sair daqui, ou ele tem que mudar de nome. E o guia falou, mas por quê? Ele falou, porque eu sou um jogador de xadrez e eu vi que o rei aqui
ainda podia andar algumas casas. Não foi checkmate. E como isso cabe na vida da gente? Quem disse que os nossos problemas foram checkmate? Que a gente não tem outras jogadas? Que a gente não tem outras oportunidades de andar ali nas casinhas? Ah, mas a doença, o nome da minha doença. E daí? Não importa o nome. Se ela não se curar para que a gente fique ainda encarnado por um tempo, vai curar a alma. Toda doença não vem lá do corpo espiritual? Não passa do corpo espiritual para o corpo físico? Se não curar para que a gente estenda a vida física por mais um tempo, vai curar a alma. Bom ânimo vem do latim alma. Boa alma. Então eu curo a alma, que é o que interessa. O que interessa é o espiritual. Ah, mas eu queria viver mais um tempo no corpo físico. Todos nós queremos. Inclusive a encarnação é momento da gente realmente fazer uso, né? Pra gente aprender. A gente fica querendo viver, na verdade, porque a gente quer a vida material. Mas a encarnação é a grande oportunidade que a gente tem dessa ascensão da felicidade. Que Jesus falou, eu venci o mundo. Nós vamos vencer também, porque isso é uma lei do universo. Todos nós vamos progredir e vamos ser felizes como Jesus. Porque é uma lei de Deus. O progresso é uma lei natural, é uma lei de Deus. Mas o meu problema é financeiro, não tem solução. Alguns meses atrás, eu me queixava contigo, né, Janete? Né, minha amiga? Eu me queixava de problemas financeiros. Ah, já resolvi tudo? Não, mas estou em outra situação. Porque me propus a ter bom ânimo e a correr atrás e a trabalhar. E isso é para qualquer um de nós. Ah, mas o meu problema é sentimental. Vamos resolver. Se não for com aquela pessoa, será com outra. Vamos procurar a paz, o bom ânimo. Ah, mas o meu problema é familiar. Vamos cultivar o bom ânimo. Vamos perdoar. Vamos pedir perdão. Qualquer problema nosso tem solução. Por quê? Ainda tem uma jogada ali do rei. Não há ponto final para nada. Nada na nossa vida é definitivo. Ah, mas eu já tenho muita idade. E daí? Está encarnado. Está encarnado, pode tudo. Quem não pode é quem está desencarnado. Que não pode viver a vida material. Não importa a idade. Não importa a condição financeira. Não importa a condição social. O que importa realmente é fazer o que Jesus propôs a Bartolomeu. É a fé. É acreditar no porvir. Depois que Bartolomeu conversou com Jesus, ele se encheu de ânimo. Porque ele começou a vislumbrar que realmente o depois vem a felicidade. Ele interiorizou aquilo que Jesus falou para cultivar o bom ânimo. Então, meus irmãos, não tem checkmate na vida de ninguém. Não tem. Ah, mas eu perdi um ente querido. Todos nós perdemos e vamos perder e vão nos perder também. Mas não é perder, porque nos reencontraremos na vida espiritual. E, na verdade, nos encontramos durante o sono físico, no desdobramento do espírito. E não é definitivo, então não é checkmate para nada, para ninguém. Vamos cultivar o bom ânimo para a gente contaminar a nossa casa, nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta. Vamos fazer o uso da prece, cultivar o bom ânimo, pensar sempre positivamente e pedir ajuda dos nossos irmãos espirituais para que o bom ânimo seja sempre presente nas nossas vidas. Muita paz para todos. Vai todo mundo tirar sangue depois que der a comida. Ah, e vai todo mundo hoje sair daqui cantando, rindo, feliz da vida.